SOS Cristianismo, capítulo 16, Pequeno Tratado dos Vícios, item 1. O que é vício? Bem, vício é tudo aquilo que, de um modo ou de outro, prejudica a pessoa moral ou fisicamente. A pessoa pode se viciar em drogas como fumo, álcool, o LSD, como pode igualmente se viciar no sexo ou num outro costume natural. Podemos afirmar que ser viciado é ser deseducado ou mal educado para usar determinada coisa. Assim, não é o uso, mas o abuso que é chamado de vício. Aqui devo me ocupar daqueles vícios comuns na nossa sociedade: fumo, álcool e as principais drogas. A gente vê todos os dias os efeitos do cigarro, efeitos ou consequências do cigarro. Esse hábito pernicioso em todos os sentidos não é considerado droga. Abre aspas, serve como distração, serve para passar o tempo. No entanto, sabemos como médicos hoje afirmam que num cigarro contém centenas de venenos, como a nicotina, o monóxido de carbono e o furol, elementos altamente prejudiciais ao organismo humano. A nicotina causa vários problemas, além daquela tinta amarela nos dedos e nos dentes do fumante. O terrível mau cheiro deixado na boca dos fumantes agride não somente o viciado, como as pessoas que se aproximam dele. O furfurol ataca o coração, causando sérios problemas, e assim, cada um dos componentes venenosos do fumo vai se localizar num determinado órgão do corpo, diminuindo as energias vitais e causando cansaço, desânimo, tirando a alegria de viver. O cigarro parece inofensivo, simples esporte. No entanto, segundo estatísticas levantadas, morrem cerca de 150 mil pessoas por ano no Brasil e mais de 3 milhões em todo o mundo. Qualquer pessoa pode observar as consequências de ordem social do cigarro. O fumante geralmente tem tosse seca, secura na garganta, mau cheiro insuportável nos dedos e na boca, cansaço, fôlego curto, cãibras, tonturas, falta de resistência, além de uma indisposição física e psicológica. E a queima de roupas, os incêndios em postos de gasolina, em roças e pastos, incêndios em residências, cinza em cima dos móveis, cinza que cai dentro das panelas de comida, cinza venenosa que cai nos olhos das crianças de peito. A fumaça do cigarro é carregada de vários venenos e causa dor de cabeça, tira o apetite, irrita as pessoas e causa câncer nas crianças principalmente. Uma mulher que fuma está sempre correndo o risco de dar à luz uma criança defeituosa, um bebê deformado. É que os venenos do fumo passam para o leite da mãe e a criança mama, fica contagiada. Chega a ser triste e trágico se vê a ingenuidade e a falta de responsabilidade de certas mães que, enquanto carrega seu bebê nos braços, fuma seu cigarrinho. Aí o vento joga a maldita fumaça nos olhos do bebê. Outras vezes a mãe se debruça sobre o filho com o cigarro à boca, deixando cair a cinza nos olhos ou na boca da criança. Depois de tanta tragédia, ainda vem um defensor do vício e nos diz que o cigarro é bom para distrair a gente. Agora imagine, descobre que o cigarro distrai, mas não percebe como o cigarro destrói. Item 2. Quanto custa o vício de fumar? Quem quiser pode fazer as contas para saber como um viciado gasta durante toda a sua vida com a manutenção do seu vício. E a escravidão? Você já percebeu como o fumante se preocupa com o cigarro? Onde encontrar bar ou vendinha aberta para comprar cigarro? Onde esconder o maço de cigarros para não ter que dar bagas, bitucas?
Os bituqueiros, aqueles que não compram, mas são viciados e estão sempre de olho nas pontas, são o pesadelo, a pedra no sapato dos fumantes. A cuspideira é outra consequência de ordem social e orgânica. O fumante está constantemente precisando cuspir, perdendo vitaminas, se debilitando, pois o hábito de cuspir não somente é antissocial, como prejudica a saúde. E o escândalo que os fumantes dão aos nossos adolescentes e às nossas crianças? Quando se fuma na frente de uma criança, está motivando essa criança ao hábito de fumar. Sabemos como as crianças e os adolescentes são inexperientes e curiosos, sempre imitando os costumes dos adultos e se espelhando pelos exemplos deles. Jesus disse que quem escandaliza os menores será punido severamente. Quando se fuma ou bebe álcool diante de menores, está agindo contra as leis dos homens e se comprometendo diante das leis divinas. Recentemente foi divulgado que 50 miligramas de nicotina injetada no sangue pode matar uma pessoa. O cigarro contém substâncias venenosas como dióxido de carbono, acroleína, que causa bronquite, e alcatrão, que causa câncer. Em abril de 1995, no Rio de Janeiro, o fumante Nelson Cabral Alves morreu de infarto no miocárdio causado pelo cigarro. A família processou a fábrica de cigarros e o juiz condenou a dita fábrica a pagar R$90 mil de indenização e mais R$800 por mês durante 35 anos. Vamos torcer para que essa moda pegue e cada pessoa cancerosa de cigarro comece a processar a fábrica. Mas vamos, acima de tudo, torcer para que as pessoas, antes de começarem a fumar, descubram o perigo que está na sua frente. Pois é muito fácil se acostumar com o fumo, mas é dificílimo abandonar esse vício. O cigarro, de modo lento e quase imperceptível, faz do fumante um capacho. Escraviza de tal maneira que muitas vezes o fumante tenta todos os meios e não consegue deixar o vício. Item 3. Como deixar de fumar? Agora, depois que mostramos os efeitos e as consequências do fumo, devemos apresentar também a solução. De fato, problemas todos sabem e costumam apresentar, mas soluções é mais difícil. Todos reconhecem que o uso do fumo é uma imprudência e até uma insensatez, um hábito que leva o homem a fazer besteiras contra a sua própria dignidade. No fundo, todo fumante sonha largar o cigarro, mas não consegue, pois são poucos os que sabem o que fazer e como fazer para se libertar dessa escravidão. Primeiro, precisa ter força de vontade, e essa força não anda dando sopa. E como todo sucesso é resultado de preparo, vamos nos preparar para abandonar o cigarro. Sabemos que existem aqueles que, dando uma de herói, jogam o maço de cigarros e o isqueiro ou fósforo no lixo e nunca mais volta atrás. Mas não é por aí. Este não é o caminho certo. Vamos devagar. O organismo se acostumou aos poucos com os venenos. E para desacostumar, para esquecer a tal necessidade, precisa um tempo. Todo hábito exige uma repetição para pegar e uma ação contínua e metódica para se abandonar. Assim, o método correto é o controle. É realmente muito difícil e penoso para o fumante deixar de uma vez por todas. É diminuindo lentamente, vagarosamente o número de cigarros por dia que se consegue esquecer o vício sem causar danos ao organismo. Esse método ajuda a fortalecer a força de vontade enquanto combate e enfraquece a força do vício. Tome nota de cada dia quantos cigarros fumou. Agora vá diminuindo apenas um cigarro ao dia. Agora, quando você estiver fumando apenas 2 ao dia, você tenta fumar dia sim, dia não. Hoje fuma, amanhã não, depois de amanhã fuma, no dia seguinte não. Depois de alguns dias fazendo isso, você fica preparado para a primeira grande vitória contra o cigarro.
Agora tente passar uma semana sem o cigarro. Depois dessa vitória, você estará pronto para deixar de uma vez. Pois é, a receita está dada. Agora mãos à obra. O esforço é seu. Item 4. A cachaça, a pinga, o mé, seja a marca ou rótulo que for, todas elas, assim como o vinho, o uísque, o alcatrão ou qualquer outro tipo de bebida, forte ou fraquinha, doce, perfumosa, sofisticada, são todas prejudiciais. Todas contêm substâncias ofensivas ao nosso organismo. Todas são fabricadas para serem vendidas, consumidas. Se elas não tivessem algo que seduza, que cheire, que iluda o consumidor, não teria saída. E o fabricante, esperto e vivo, não vai ser imbecil para fabricar um produto que não chame e seduza o cliente. O consumidor, aquele que bebe, deseja sentir algum prazer, uma sensação agradável, uma euforia. Ele deseja estar bem consigo mesmo e com a sociedade, deseja ficar mais aberto, mais descontraído. Durante o tempo em que o efeito do álcool funciona dentro da gente, a gente se sente mais gente. Quem bebe, bebe para ficar embebido pela ilusão, pela fantasia. Ele quer estabilidade, ficar mais seguro, mais afoito, mais franco e sincero. Se toma uma dose na intenção de aprontar uma encrenca, uma briga, ele se sente mais forte, mais valente, mais rápido, os músculos insensíveis, o corpo leve. Se ele toma uma na intenção de ganhar uma mulher, aí ele se sente mais homem, mais machão, mais simpático, mais romântico. Ora, toda essa ilusão é causada pela falsa visão distorcida que certas substâncias venenosas produzem efeitos ilusórios, puramente psicológicos. Aquela coragem, aquela afoiteza, aquele romantismo são enganosos. Na verdade, nada disso existe. O que existe é uma falsa aparência. Isso é o efeito da ação de elementos tóxicos no organismo. O pior é que, além de fazer grande mal à saúde, ainda deixa por algumas horas o consumidor transformado num palhaço fora do circo. Quando acaba o efeito dos tóxicos, tudo volta ao normal. A vida volta à realidade, causando decepção e revolta, pois o que sobra é a ressaca, aquela terrível dor de cabeça, aquela ânsia de vômito, aquele enjoo. Nosso povo costuma dizer, cachaça não é água não. De fato, cachaça é álcool, e álcool é veneno. Ah, mas os médicos dizem que nosso organismo precisa de álcool. Precisa ser esclarecida esta questão. O que os médicos ensinam é que o nosso corpo tem necessidade de álcool, em quantia mínima. Só que esse álcool é natural. É o álcool encontrado nos alimentos em quantidade mínima. Sabemos que as frutas e hortaliças contêm elementos químicos como iodo, ferro, alumínio, cálcio, proteínas, amidos, que são indispensáveis à digestão. E álcool é um desses elementos que existem nas frutas e nos alimentos de modo geral. Não é bebendo uma garrafa cheia de pinga ou um copo cheio de alcatrão que a gente satisfaz a necessidade de álcool do nosso organismo. Outros alegam que a cerveja não contém álcool. A cerveja contém sim cerca de 4 a 5% de álcool. O vinho, cerca de 8 a 10%, vinho branco. E as bebidas chamadas pesadas contêm a partir de 14 graus. Mas não se pode dizer que a cerveja não faz mal. Sabemos que ela também embriaga. E o efeito da embriaguez por cerveja é tão prejudicial quanto outra bebida pesada qualquer. Item 5. Consequências sociais do álcool. Todos nós, infelizmente, já vimos e vemos sempre um sujeito embriagado.
Não há necessidade de se falar muito para mostrar as tragédias que o álcool tem causado ao nosso mundo. Basta que se observe como anda, como conversa, como se comporta um bêbado. Já dissemos e mostramos como a bebida alcoólica nos tira a saúde. Veja agora como o viciado perde o emprego, perde os amigos, perde a confiança. Quem é amigo de um alcoólatra? Ninguém. O bêbado tem muitos companheiros que bebem com ele, mas isso não é amigo. Sabemos que o alcoólatra, quando está sem bebida, tem seus amigos, mas ao começar a beber, os próprios amigos se afastam. O homem que não bebe tem seus compromissos, seu emprego, seus deveres, sua família, enquanto o viciado já perdeu tudo. O viciado em álcool é um cadáver ambulante, é um sujeito inútil, não tem diálogo, nem tem assunto, só sabe maldizer a sorte, reclamar da vida e recordar o passado. Se tem família, já não tem ligação com ela. Se compra a feira, vai deitar pelas sarjetas e no dia seguinte amanhece sem nada. Se ao deitar estava com algo como um tênis, um relógio, um óculos, já era, pois como diz o povo, coisa de bêbado não tem dono. Item 6. Mas como começa uma tragédia dessa? As pessoas costumam se viciar de modo quase imperceptível. Ali tem uma festinha de aniversário, vamos nessa. Beber socialmente é um esporte, é legal para a gente ficar com a cuca legal. O adolescente sem experiência vai por aí, entra na jogada e se ferra. Os amiguinhos e o pior, às vezes os pais, estimulam o jovem dizendo: beber um pouquinho, vez por outra é legal, deixa a gente mais descontraído, mais alegre, esquece os problemas. E o coitado vai nessa, engole a primeira dose e gosta. E quem gosta, torna. Logo vem a oportunidade de repetir o ato. Festinhas é o que não faltam. Ali um samba, acolá um aniversário, mas ali uma reunião, para acolá um enterro, um velório. E assim se divertindo e brincando, brincadeira perigosa e de mau gosto. O adolescente vai se acostumando e se adaptando ao cigarro, à bebida e às vezes, o que é pior, à heroína, cocaína, morfina e outros. E quando percebem, já estão pegados pela goela ou pelo beiço. Fácil e gostoso o começo da tragédia, mas difícil, muito difícil mesmo, voltar atrás e desistir. É por isso que nosso povo diz: quem brinca com fogo pode se queimar, e quem brinca com água pode se afogar. E acrescentamos: e quem brinca com cigarro, álcool e drogas pode se viciar. Item 7. Por que as pessoas bebem? Sim, essa é uma boa pergunta. Por que as pessoas se metem em complicações e encrencas, complicando, estragando e desrespeitando sua saúde e a sua vida? Por que será que as pessoas não gostam mais de si mesmas, evitando tanto estrago? Para os psicólogos e para pessoas cultas e inteligentes, esta é uma pergunta fácil de responder. É que todos somos criados para a felicidade, todos somos espíritos imortais. Somos feitos para a realização. Nosso destino é ser feliz, é sentir prazer. A busca do prazer é uma lei natural, só que são poucos os que se preparam para distinguir a coisa pura da coisa impura. Nem todos sabem que viemos de Deus e voltaremos para Deus, mas temos um corpo físico pesado, material, que veio da terra e só se realiza na terra. Enquanto estamos na terra, temos esse fardo pesado, o nosso corpo, que nos atrai, nos ilude para o egoísmo. É o que escreveu Paulo apóstolo: quem me livrará desse corpo de morte? E com esse fardo, a gente parte para a luta em busca da felicidade, mas sempre vamos procurar essa tal felicidade onde ela não está. A grande maioria
busca o prazer pelo prazer. Procura gozar, desfrutar da vida, aproveitar da vida, sem o compromisso espiritual. É aí que o prazer se torna egoísta, falso, se tornando no fim desespero, angústia e desgosto. Agora, quando a gente aprende a buscar o prazer no cumprimento do dever, procurando mais servir que ser servido, buscando mais oferecer prazer que exigir prazer, aí a coisa muda. Aí sim, é o caminho certo. Aí seremos felizes, realizados, sem sentir aquela necessidade dos estímulos das drogas e sem aquele conflito, estragando e destruindo a nós mesmos. Item 8. Drogas pesadas. Droga não é só cocaína, metedrina, maconha, heroína, êxtase, LSD e crack. Droga é tudo que é prejudicial à vida. Há drogas vendidas legalmente nas drogarias, já chama drogaria. Quem não lembra como a talidomida fazia com que crianças nascessem sem as pernas ou sem os braços? Pois o LSD é mais perigoso que a talidomida. Uma dose do tamanho de um comprimido de aspirina pode afetar a mente de 1.500 pessoas. Um repórter experimentou o LSD e teve a impressão de que saía flores de suas narinas. Um outro experimentou e pensou que estava virando uma laranja. Um motorista estava dirigindo depois de experimentar o LSD e pensou que vinha muitos carros com faróis acesos contra ele. Aí ele desesperou e acabou capotando o carro. Outros ainda pensam que podem voar e salta da janela do apartamento. O THC da maconha pode causar ilusão, depressão e até alucinação. Em 1966, nos Estados Unidos, 2 jovens prepararam uma dose de heroína para a namorada de um deles. A moça tinha 19 anos. Ela recebeu a injeção na veia do braço e aí mesmo adormeceu e nunca mais acordou. Os 2 jovens agarraram no sono aí no apartamento e quando acordaram, a moça estava morta ao lado deles. O efeito de certas drogas pode causar paranoia, esquizofrenia, convulsão e até epilepsia. Diante de tanto efeito maluco, alguns adolescentes ficam entusiasmados e fantasiados com essas novidades e dizem: é o máximo, é uma abertura da mente. Mas cuidado, é mais fechamento da mente e abertura de uma sepultura. Item 9. Por que os jovens encaram as drogas? Essa pergunta sempre vem à tona. Mas por que será que a juventude se droga? Não sabe, por acaso, que toda forma de droga, mesmo aquelas chamadas leves, como o fumo, a maconha e o álcool, produzem efeitos daninhos à saúde? Mas não adianta dizer ao jovem que isso ou aquilo faz mal ou é proibido. O problema é bem mais complicado. Primeiro, o jovem não é obrigado a acreditar naquilo que ouve dizer, ele prefere experimentar para crer. Depois, a idade adolescente é complicada e confusa por si mesma, pois o organismo está se refazendo. A memória está sendo trocada, as células também estão sendo trocadas, e para acabar de complicar a falta de aderência entre adultos e jovens. Esse é um caso sem solução. Sempre foi assim e não vai mudar, pois adulto é amadurecido e experiente, enquanto os jovens são imaturos e ainda estão em fase de aprendizagem. Os adultos não compreendem os jovens e querem ter a ousadia de obrigar o jovem a aderir às experiências deles. Ora, cada um de nós já foi jovem, passou por essa experiência e deveria procurar entender os jovens. Para começar, é errado exigir de um adolescente um comportamento adulto, como é igualmente errado querer enfiar a nossa experiência na cabeça do adolescente. Ele precisa fazer o que acha que deve fazer,
para adquirir experiência por conta própria. O jovem geralmente é revoltado contra os adultos, e com toda razão, pois os adultos, na maioria, são corrompidos, viciados e dão mau exemplo. Os jovens são mais sensíveis, se revoltam contra as injustiças sociais. Além do mais, os adultos quase sempre são caretas, cafonas e ligados no passado e tentam passar suas velhas crenças para os jovens. E quando o jovem é rebelde e não aceita ser catequizado pelo catecismo da velharia, ainda acham que o jovem deve se amoldar aos costumes e ficar bonzinho e bem comportado. E a religião do LSD. Item 10. Timóteo Leary. O viciado Timóteo Leary, grande defensor do LSD, chegou a criar uma seita religiosa com as iniciais LSD. Às vezes a intenção é boa e a filosofia da pessoa é dirigida para determinada crença e a gente não tem o direito de criticar, até por falta de conhecimento a respeito da matéria. Mas, de modo geral, podemos condenar não só o uso, mas também o estímulo que certa gente, por ser famosa, pode influir no comportamento dos jovens. Timóteo Leary achou que aquela ilusão causada na mente dos usuários de droga é uma forma de libertação do ego e dos condicionamentos psicológicos, e que, portanto, qualquer meio justificaria o fim. Segundo o autor desse artigo, Timóteo teria ensinado que o LSD pode elevar o homem até Deus. Discordamos de modo pleno, mesmo respeitando o ponto de vista, pois os fatos vêm mostrando o contrário, que o LSD e outras drogas pesadas bagunçam com a mente das pessoas, deixando o viciado superexcitado e numa situação de maníaco sexual, além de perder a memória, perder a capacidade de raciocinar e adquirir um sintoma de velhice precoce, às vezes aos 30 anos, aparentando 60 anos ou mais. Se algum artista quer fumar ou traficar droga, que o faça por sua conta, mas incentivar seus fãs e admiradores ao uso delas é inteiramente inaceitável. Portanto, nossa conclusão é nota 0 para Timóteo Leary. Item 11. Mens sana in corpore sano. O maior erro de um médico é tentar curar o corpo antes de curar a alma. O sábio grego Platão, 400 anos antes de Jesus, já conhecia essa verdade. Também o pensador latino escreveu mens sana in corpore sano, quer dizer, mente sã num corpo são. E é verdade. O ideal é que todos aprendessem a gostar mais de si mesmos. Se todos pudessem entender que é preciso investir em si mesmo, em sua saúde e em sua vida, nosso mundo seria outro. Você já pensou se os jovens pudessem compreender a maravilha que é o corpo humano? Já pensou quando todos descobrirem a importância e o valor da saúde física e mental? Quando será que as pessoas vão descobrir que cada corpo é o templo de Deus e o Espírito imortal habita esse corpo? Conforme 1 Coríntios 3,16. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 29, escreve dizendo: a avareza, a luxúria, a inveja, as rixas, a intolerância são os maiores vícios dos homens. E termina dizendo que nenhum viciado entra no reino de Deus. De fato, Paulo tem razão. Enquanto a gente não se libertar de todos esses vícios da sociedade, como o fumo, o álcool, as drogas pesadas ou leves, o egoísmo, a prostituição, o abuso do sexo, o apego às coisas do mundo, a exploração da mídia nos programas de televisão, o uso de carnes na alimentação, enquanto a gente estiver entrosado e dependente de toda essa sujeira, não vai conseguir abandonar o mundo terra e passar a mundos mais civilizados. Precisamos começar já, aqui e agora, nossa libertação.
Que Deus, nosso Pai, nos ilumine, nos ajude a sair do atoleiro dos vícios. Que nosso Mestre e Irmão Maior, Jesus, nos oriente na estrada estreita da vida, para que a gente consiga abandonar a estrada larga do fumo, do álcool e das drogas. E que os bons espíritos nos assistam nesta caminhada, nesta guerra que temos que travar contra o nosso egoísmo e contra as nossas limitações.